Nos episódios anteriores de História Rápida, você tem se surpreendido com os movimentos de resistência popular contra a exploração da classe dominante, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e a Revolta da Vacina. O cangaço é outro movimento de reação contra o desequilíbrio de poder causado pela República Velha. Este foi um fenômeno histórico do Brasil e muito peculiar. Assista este episódio até o final e reformule sua opinião se os cangaceiros eram bandidos ou heróis. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, se inscreve também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Te explico em menos de 5 minutos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. No interior do Nordeste, onde prevalece o clima semiárido e a vegetação de caatinga, entre os séculos 18 e 19, havia profissionais assalariados que trabalhavam para políticos e fazendeiros, fazendo a segurança deles. Também matavam índios e pequenos proprietários de terras, a mando dos seus patrões. Eram chamados cangaceiros. Em 1896, esses cangaceiros resolveram atuar de forma independente. No lugar de trabalharem para os ricos em troca de um pagamento, passaram a trabalhar por conta própria, como uma quadrilha. Era o chamado cangaço independente. Eles cobravam impostos de fazendeiros e comerciantes. Se eles não pagassem, os valores eram retirados à força. Para não serem pegos, estavam sempre viajando. De vez em quando, eram encontrados pela polícia. Nunca se rendiam e trocavam tiros até a morte ou a vitória. Mataram diversos policiais. Eles se vestiam com sandálias, chapéu e roupas de couro, além de usar um cinto de munição sobre os ombros. O cangaço é mais uma expressão da luta de classes na República Velha. Depois de gerações em que os fazendeiros ricos exploravam os brasileiros, tivemos por um momento um grupo de pessoas pobres invertendo a situação. Apesar de que os cangaceiros não aspiravam mudanças políticas, eles são considerados uma consequência da exploração dos ricos sobre os pobres. Destaca-se os bandos liderados por Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Dizem que Virgulino Ferreira da Silva, além de ser bom de mira, atirava rápido e iluminava a noite com suas faíscas, daí o apelido de Lampião. Ele começou entrando para o bando de Senhor Pereira para vingar o seu pai, que havia sido assassinado pela polícia. Depois, Lampião passou a ser o líder do grupo. Ele passou mais de 19 anos de sua vida como cangaceiro. Foi o mais famoso e temido, e era chamado de o Rei do Cangaço. Tinha como companheira Maria Bonita, que conheceu na Bahia. Ela largou o marido para fazer parte do bando de Lampião. Lampião, Maria Bonita e boa parte do seu bando morreram em um ataque surpresa da polícia em 1938. Suas cabeças foram cortadas e exibidas como se fosse um troféu. A foto de suas cabeças foi publicada em vários jornais do Brasil como uma forma de intimidar outros bandidos. Mas, como sabemos, a bandidagem não acabou. Corisco, um sobrevivente do bando de Lampião, continuou o cangaço e foi morto 2 anos depois. A medicina da época suspeitava que criminosos tinham características em comum, como a distância entre os olhos e o formato do nariz e dos lábios. Se essa teoria fosse confirmada, pessoas com determinados traços seriam consideradas possíveis criminosos. A cabeça dos cangaceiros foi analisada e foram consideradas normais. A aparência das pessoas não tem nenhuma relação com o seu comportamento. E dizer que alguém tem cara de bandido ou psicopata é um preconceito sem fundamento. Para as leis da época, os cangaceiros eram criminosos. Mas eles tinham um código de conduta e muitas pessoas os ajudavam porque os admiravam. A polícia e os juízes da época nem sempre protegiam os oprimidos, porque seguiam leis feitas pelos próprios opressores. Lampião e seu bando assaltaram, mataram, estupraram, torturaram e mutilaram pessoas pelos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas não faziam tudo isso de maneira aleatória.
Seus atos mais cruéis eram justificados como vingança contra pessoas poderosas e ruins. Faziam mal para pessoas que faziam mal para outras. Quando chegavam em uma cidade, a população via neles esperança de justiça, e por isso eles contavam com uma certa aceitação por parte da sociedade e fez o cangaço ser classificado como banditismo social. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui nos comentários. As lutas de classe na República Velha ainda ocasionaram outros desdobramentos, como a Revolta da Chibata e o Movimento Operário de 1917. Estes serão temas de outros episódios do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!